Bom dia a todos novamente. Estamos aí em prática de processo civil do sexto semestre, do dia 24 de agosto de 2024. E nossa peça aí é as contrarrazões de uma apelação. Porque semana passada a gente trabalhou a apelação propriamente dita, né, com as razões, e hoje o nosso objetivo, então, é fazer a peça né, da parte contrária, que é as contrarrazões da apelação. E nós vamos trabalhar esse processo aqui, né, do José Favaron e da Maria Margarida, que eu encaminhei para vocês em PDF. Né? É um caso real, então também né, uma peça com o seu ar de realidade aí, o que é bastante interessante. Bom, eu vou resumir o caso para vocês, né? Mas se vocês têm o arquivo, vocês podem ler aí de forma integral, dizendo que se trata de uma ação movida por dois segurados de plano de saúde, em que o plano de saúde ele foi cortado pela própria seguradora. Né? E aí, então, esses dois segurados entraram com essa ação, que é a que eu enviei para vocês, contra a seguradora de saúde, o plano de saúde, pedindo o restabelecimento desse plano, ou então o fornecimento de um plano congênere, né? Semelhante aí, os mesmos moldes, com a mesma cobertura e mesmo valor. Né? Se a gente descer aqui a petição inicial, eu encaminhei para vocês, tem justamente esse pedido aqui ao final. Né? Olha só, julgar procedente para declarar nulo ou anular atos, negócios jurídicos e cláusulas contratuais tendente a rescindir o plano de saúde, ou para anular a rescisão do plano de saúde, e condenar o plano de saúde na manutenção, reinserção ou restabelecimento da cobertura do seguro-saúde, né? Ou, alternativamente, disponibilizar um plano congênere. Então, aqui estão os nossos pedidos de mérito, né, para o juiz. Bom, o plano de saúde foi citado, ele contestou a lide, né? E aí, então, adveio a sentença, né? Condenando, julgando a lide procedente e condenando o plano de saúde, né, a restabelecer essa cobertura de saúde. E, não obstante, o plano de saúde ele recorreu contra essa sentença, que é justamente esse recurso inominado que está na tela. Gente, o recurso inominado é o recurso contra a decisão de mérito em juizado especial. E, portanto, ele se assemelha à apelação. Só que ele não tem esse nome de apelação. Ele chama recurso inominado. No entanto, como eu disse, né, ele se assemelha a uma apelação. Tanto que, tanto a interposição do recurso inominado é, de fato, idêntica a uma apelação, quanto as contrarrazões, que é a peça que a gente vai fazer hoje, é também idêntica às contrarrazões de uma apelação. Né? E nós vamos pegar os dados aqui desse recurso inominado para poder fazer a nossa contrarrazão aí. Né? Bom, pessoal, o recurso inominado, né, que é a apelação, é feito pela Unimed, né, recorrendo contra a decisão do juiz, do juizado especial cível da comarca de Jales, né, e colocando, claro, como recorrido os autores da ação, né, o José Favaron e a Maria Margarida. Essa petição inicial aqui, né, inicial no sentido de primeira, né, não de inicial do processo propriamente dito, né, mas primeira do recurso, a gente já viu, né, na nossa aula de apelação, é a petição de interposição da apelação. E ela é direcionada para o mesmo juiz da causa, o mesmo juiz que proferiu a sentença. Olha lá em azulzinho, né, que é o juiz do juizado especial cível da comarca de Jales. Nessa apelação, requer-se, né, a interposição do recurso, né, e diz que as razões estão em anexo. E tanto é que, imediatamente à petição de interposição, a gente tem a segunda petição dos recursos, né, da apelação, do recurso nominado, que são as razões de apelação, razões de recurso nominado. Né? E como a gente viu semana passada, as razões, elas são endereçadas para o órgão julgador do recurso, né, que normalmente é, de fato, a instância superior. Né? No caso de uma apelação, de um recurso nominal, o órgão de segundo grau. Que no caso da justiça comum, né, vai ser
Em âmbito federal, o Tribunal Regional Federal, né, o TRF. E no âmbito estadual, o Tribunal de Justiça dos Estados, o TJ. Agora, esse processo aqui, que eu encaminhei para vocês, é um processo do juizado. E também o juizado tem sua instância superior, o seu segundo grau de jurisdição. Só que no juizado, né, o segundo grau, ele é o colégio recursal. É o colégio recursal. Né? Então, as razões do recurso inominado são encaminhadas para o colégio recursal. Né? E essas informações são relevantes porque, aos moldes da razão, nós aqui hoje faremos as contra-razões, né? E ela segue justamente essas mesmas ideias, né, que nós comentamos aí no caso das razões. Bom, e aqui então segue as razões, em que o plano de saúde traz as suas alegações, faz uma síntese, né, do pedido principal, né, e pede aí a reforma da decisão. O que é pedido de reforma da decisão? É pedido para o órgão superior, o segundo grau, o colégio recursal, modificar a decisão do juiz, a sentença do juiz. No nosso caso aqui, né, como nós ganhamos na sentença e nós nem recorremos, nós só estamos fazendo as contra-razões ao recurso, nós não temos interesse nenhum em que a sentença seja modificada. Pelo contrário, a gente quer que a sentença seja mantida. Então, enquanto a Unimed, que é a recorrente, está pedindo a reforma da decisão, nós aqui, que somos os recorridos, nós estaremos pedindo a manutenção da decisão, a manutenção da sentença, né? Para que ela seja, então, mantida da forma em que proferida, porque lá a gente ganhou, né? E a gente quer permanecer ganhando, né? Pessoal, como eu disse, né, vocês têm acesso ao PDF aí, então, claro que é interessante dar uma lida por completo, né, em todas as argumentações trazidas, né? Mas aqui a gente vai direto ao final, né? Para poder estabelecer a contraposição das nossas contrarrazões. Olha só, nas considerações finais aqui a Unimed pede, né, que seja acolhida preliminar, extinguindo o feito, ou então que no mérito, né, seja reformada a sentença para julgar a lide improcedente. A gente não quer isso, né? A gente quer a manutenção da sentença, mantendo a procedência da demanda. É isso que a gente vai pedir nas nossas contrarrazões. Bom, pessoal, esse é o panorama geral, né? Esse é o panorama geral do processo. Aí eu abro para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Alguém tem alguma curiosidade sobre o processo? Fiquem à vontade aí. Eu vou deixar aberto aqui na petição de interposição, né, para a gente poder colher os dados e elaborarmos as nossas contrarrazões. Gente, tudo certo? Tranquilo? Bom, sim? Então tá bom. Então agora vamos abrir um arquivo do Word aí em branco, né, para a gente poder elaborar aqui em conjunto a nossa contrarrazão. Então, vou compartilhar agora a tela para vocês, né, do arquivo do Word aí. Maravilha, que deve estar aparecendo. Está bem visível, gente, a tela do arquivo do Word? Apareceu para vocês a tela do arquivo do Word? Sim? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar aqui a telinha do arquivo do Word com base, né, nessas informações que a gente diz. Olha só. A primeira petição das contrarrazões é, né, a sua propositura. A gente não fala em interposição de contrarrazão, mas na ideia é a mesma coisa, né? Mas vamos falar em propositura, apresentação das contrarrazões aí. E essa petição de entrada das contrarrazões, ela é endereçada para o mesmo juiz da causa, né? Igualzinho à interposição.
Então, vai ficar excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Jales, São Paulo. Beleza. Aí, gente, como de praxe, né? A gente pula 10 linhas, não vou pular aqui, só vou indicar que pulou as 10 linhas, e aí a gente vai começar a qualificação. A Unimed é a recorrente, né? E o José Favaron e a Maria Margarida são os recorridos. Então, como recorridos, são eles que vão fazer as contrarrazões. Então, vai ficar José Favaron e Maria Margarida. Precisa qualificar? Não, né? Não, porque as contrarrazões é uma petição intermediária no curso do processo. Então, já qualificados por seus advogados infraassinados nos autos do processo número, e aí a gente tem o número, mas eu não vou colocar aqui, né? De ação, vou colocar em maiúsculo, de ação ação declaratória, né? Declaratória de nulidade e outros pedidos que faz em face de Unimed, também já qualificada, vem a presença de Vossa Excelência, fazer o quê? Apresentar, vamos colocar maiúsculo, contrarrazões de recurso inominado de folhas 248, ó, a gente pode colocar no processo, né? Folhas 248, requerendo a sua juntada nos autos e seu processamento, remetendo os autos para a instância superior. Beleza. Só isso, né? Só isso. Gente, olha só, nas razões, né, acaba tendo que falar sobre tempestividade, porque é a interposição do recurso. Nas razões, acaba tendo que falar sobre justiça gratuita, porque recurso tem preparo, tudo isso. Agora, nas contrarrazões, é contra um recurso, né? Então, aqui o ajuizamento não, a propositura, né, a apresentação das contrarrazões é muito mais simples, né? Não tem que falar em tempestividade, não tem que falar em preparo, porque as contrarrazões não levam nada disso em conta, né? Então, a gente já pode até finalizar. Termos em que pede e espera deferimento, e aí a gente coloca a data, né? A gente coloca a data. Nesse caso aqui, né? Então, elaborando essa petição de um processo real, né? Vamos colocar Santa Fé do Sul, né? São Paulo, e a data de hoje, 24/8/2024. Agora, faço uma observação importante, né, gente? Se vocês estiverem fazendo essa peça na OAB, é evidente que a gente não vai inventar lugar, a gente não vai inventar data, porque isso gera, né, identificação de prova, né? Eu só coloquei aqui a local e data porque a gente está trabalhando aí um caso real. Mas se fosse na OAB, vocês escreveriam da seguinte forma: local, vírgula, data e ponto, né? Justamente para evitar identificação de prova. E aí, para finalizar, a assinatura de advogado, né? Então, colocar o tracinho aqui e a advogado, né? Ou advogada, OAB, número, tracinho, ar, né? E normalmente essa parte final é centralizada. Maravilha. Fizemos aí, né, a nossa propositura, a nossa apresentação de contrarrazões.
Só que aqui é só uma petição para dar entrada nas contrarrazões. E a gente precisa, então, agora fazer as contrarrazões propriamente ditas. E aí, então, a gente vai dar Enter, 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 até iniciar uma página nova aí no nosso Word, né? Até começar essa página nova no Word. E a gente vai fazer, então, as contrarrazões propriamente ditas. Bom, como que vai ficar? Fica assim, ó. Processo, número, tracinho. E aí a gente põe a origem, né, desse processo. Origem é vara do Juizado Especial de Jales, São Paulo. Maravilha. Aí o que a gente coloca? Os dados do processo, né? Então vamos colocar recorrente. Recorrente é a Unimed. Recorrido é o José Favaron e Maria Margarida. Beleza. Agora, a gente vai colocar o nome da peça, que é contrarrazões ao recurso inominado em favor dos recorridos, que estão qualificados ali acima. Esse é o nome da peça. Agora, a gente coloca o órgão de segundo grau. Então, vai ficar Polendo, Colégio Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Normalmente, o órgão recursal ele fica centralizado, né? Então, centralizamos aí. E aí, aquela formulinha padrão, né? De julgadores aí, né? Ínclitos. Julgadores. Né? Gente, aqui não há necessidade de colocar Ministério Público, né? Porque no juizado não tem essa intervenção do Ministério Público. Né? Então, só ínclitos julgadores aí. Maravilha. Terminamos o endereçamento das nossas contrarrazões. E aí, a gente vai fazer a peça propriamente dita. Gente, primeiro tópico é de se fazer um resumo da ação e da decisão recorrida. Então, vou colocar assim, da ação e da decisão recorrida. Vamos fazer um resumo bem breve, né? Vamos colocar assim. Trata-se de ação movida por segurados de plano de saúde, ora recorridos, pleiteando o restabelecimento de cobertura de plano de saúde, indevidamente, indevidamente cancelado, né? Pela operadora, ora requerida, recorrente, sendo que a demanda foi julgada totalmente procedente pelo nobre magistrado ACU, que é o juiz de direito, né? Nobre magistrado ACU é o juiz de direito, primeiro grau, para fins de determinar a operadora, ora requerida, recorrente, o restabelecimento deste plano, ou então o fornecimento de plano congênere. Semelhante. Né? Maravilha. Esse é o resuminho do caso. Pleiteando. Faltou lá. Esse é o resuminho do caso. E aí a gente fala a parte final. Inconformada a requerida recorrente da R sentença acima descrita, interpôs recurso inominado em face da referida sentença, pleiteando a sua total reforma para julgar a lide improcedente. Contra
este recurso é a presente contrarrazão para fins de manutenção da R-sentença como brilhantemente prolatada pelo nobre magistrado Acu. Gente, mas se a gente ganhou a sentença e a gente vier a ganhar o recurso, vai ter que condenar o recorrente, né, a pagar custas e honorários advocatícios. Então, a gente vai colocar aqui, bem como condenando a requerida recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Ex vi, né, por força dos artigos 55 da Lei do Juizado, que é a Lei 9.099 de 95, combinado, né, C/C é combinado, com o artigo 85 e seguintes, né, CS seguintes do CPC de 2015. Beleza, fizemos aí o primeiro tópico, né, que é o resumo da lide, né, expusemos também quais são os pedidos do recorrente e também quais são os pedidos do recorrido para manutenção da sentença e a condenação em honorários. Pessoal, até aqui tudo bem? Tranquilo? Conseguem me ouvir? Está funcionando aí? Boa? Bom, então vamos seguir. Olha só. Vamos seguir. Vamos abrir agora um segundo tópico, né? Vamos abrir um segundo tópico, que é o tópico do mérito recursal, né? O segundo tópico é do mérito recursal. Esse segundo tópico, referente ao mérito recursal, ele diz respeito, né, aos pedidos que a parte recorrente fez em seu recurso. E aqui, claro, a gente vai estar se contrapondo, né? Bom, e quais são os pedidos que ela fez? Primeiro, ela disse que não haveria... primeiro, né, ela abriu um tópico de preliminares, né, falando questões preliminares, questões que vêm antes, né, como questões referentes às condições da ação, né, e os pressupostos processuais. E a gente vai rebater aqui, né? Então, vamos colocar assim, das preliminares alegadas pela, né, recorrente. A primeira foi que ela alegou que não tinha solidariedade entre as operadoras de saúde, né? E claro que há, né? Pelo menos em âmbito consumerista, porque em âmbito consumerista, todos os fornecedores envolvidos numa cadeia de fornecimento têm responsabilidade solidária, né? Pelas obrigações decorrentes desse contrato, né, regido pelo direito consumerista. Então, vamos colocar assim, alegou a recorrente que inexistiria responsabilidade solidária pelas operadoras de plano de saúde, dizendo tratar-se de meras cooperativas. Essa é a alegação deles. Vamos colocar sem razão, pois tanto o sistema cooperativo admite federação de cooperativas, ou seja, uma cooperativa local, se associando em cooperativas regionais e se associando numa cooperativa federal, né? A própria Unimed, ela tem a sua cooperativa federal. E, claro, se é uma associação em sistema federativo, né? Elas têm responsabilidade solidária, né? Então, vamos colocar, admite associação em regime federativo de cooperativas. Além de que o contrato de seguro saúde
é também regido pelo direito do consumidor, que prevê em seus artigos 28 e seguintes a solidariedade entre todos os fornecedores envolvidos em uma cadeia de fornecimento consumerista. Daí, indubitável a legitimidade passiva da requerida hora recorrente, bem como, no mérito, a sua responsabilidade solidária em assumir as determinações judiciais decorrentes da presente demanda, que é, né, a manutenção do plano de saúde. Maravilha. Gente, com isso, né, a gente rebateu a preliminar alegada pela requerente, né? E aí, então, a gente pode abrir um tópico 2 para falar do mérito da causa. Né? A gente pode abrir esse tópico 2 para falar do mérito da causa. Gente, nesse tópico 2 do mérito da causa, a gente precisa trazer, então, os fundamentos jurídicos que determinam o improvimento do recurso e a manutenção da sentença, que é a causa propriamente dita, da forma em que ela foi julgada lá em primeiro grau, né? E aí, então, eu vou fazer um resumo aqui, né? Mas como vocês têm o PDF do processo, que traz discriminado todas as teses e alegações, e também consta lá a petição inicial, que tem todas as teses em favor, né, do autor, vou pedir para vocês analisarem os processos, né, de forma mais apurada e extrair de forma também mais completa esses argumentos, essas teses jurídicas aqui, né? Então a gente faz aqui um resumo introdutório, mas eu peço que vocês depois, em casa, na Contigo do Lar, complementem a peça aí. Bom, e qual que é o grande pedido, né, da operadora de saúde? Ela fala o seguinte: esse plano de saúde, ele foi contratado na forma, né, empresarial. Por quê? Na verdade, esses dois autores segurados do plano de saúde, eles eram médicos cooperados da cooperativa Unimed de Jales. E a cooperativa Unimed de Jales, através dela, diretamente por ela, Cooperativa de Saúde Unimed de Jales, é que contratou os planos de saúde para os beneficiados. Ocorre que a Unimed de Jales, ela está sendo extinta, ela não vai existir mais, vão dar baixa até no CNPJ. E por conta disso, né, a Unimed alega que ela não poderia manter esses planos de saúde, porque esses planos de saúde dependeriam aí, né, desse intermédio da própria Unimed local de Jales, que não vai existir mais. E se ela não vai existir, não teria como manter esse plano de saúde, né? Esse é o argumento principal da Unimed para cancelar os planos de saúde. Só que, né, respondendo aí a Unimed, os segurados de plano de saúde, o que eles têm com isso? Né? O que eles têm com isso? Porque, na verdade, pode até ter sido por intermédio da Unimed local de Jales. Só que eles fizeram um contrato de plano de saúde com a Unimed Ré, que é a Unimed Seguros SA, que é uma outra empresa. Eles vêm pagando há longos anos, em diversos anos, esse plano de saúde. E, portanto, né, criou-se uma verdadeira expectativa de direito na manutenção desse plano de saúde, né? Independente de ter sido contratado inicialmente, anos atrás, pela Unimed local de Jales. Fato é que ele foi contratado, fato é que eles estão pagando há muito tempo, fato é que existe um vínculo jurídico direto entre, né, os segurados e o plano de saúde, e criou-se, portanto, toda essa expectativa de direito, de manutenção desse plano de saúde. E a gente não pode esquecer, né, que o plano de saúde, ele é regido também por normas próprias, que é a lei do plano de saúde.
Além de que o plano de saúde, ele envolve a manutenção de direitos fundamentais da pessoa humana, que é a saúde, né, que é a integridade física, que é a integridade psicológica, né? E por isso, não pode simplesmente ser cortado de uma hora para outra, sem alternativas ao segurado. Mormente, né, com mais razão, se ele já vem pagando esse plano de saúde há longos anos, né, tendo toda essa expectativa de direito. E com base nessa linha argumentativa, né, que vai até os direitos fundamentais da pessoa humana, direito à saúde, direito à integridade física, né, a gente então rebate esses argumentos do plano de saúde da Unimed, pleiteando, né, a manutenção desse plano. Gente, beleza isso aqui? Então, como eu disse, eu vou fazer um resuminho escrito aqui, mas eu vou pedir para vocês complementarem, fundamentarem melhor, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. A requerida recorrente, no mérito, alegou que não há possibilidade de manutenção do plano de saúde inicialmente fornecido aos segurados, ora, requerentes recorridos. Aduzindo que a contratação inicial teria sido por meio de uma cooperativa local, né, uma cooperativa local, e que, ora, está sendo extinta. Daí a impossibilidade de manutenção de plano. Essa é a alegação da Unimed, né? Bem resumido. Sem razão. A requerida recorrente, pois tal interpretação viola, vamos colocar, expectativa de direito, viola direito adquirido e viola também direitos fundamentais da pessoa humana. Como se passa a expor? Olha só. Agora vamos fundamentar isso que a gente falou. Vou colocar assim. Os requerentes recorridos celebraram contrato de plano de saúde, ainda que por intermédio de cooperativa local, diretamente com empresa diversa da cooperativa e prestadora de serviço de plano de saúde, diretamente a eles. Tanto assim que o pagamento era feito diretamente à empresa prestadora de serviço contratada e não à cooperativa local. Beleza. Tal contrato se fez há longos anos, nos quais os segurados sempre pagaram as mensalidades e puderam usufruir dos serviços prestados. Com recontratações
sequenciais. O que criou em suas mentes a expectativa de direito de perpetuação da situação contratual e já consolidada, de modo que configura má-fé da requerida recorrente, o cancelamento abrupto e unilateral do contrato de seguro-saúde. Então, nossa primeira tese, né, que é justamente a expectativa de direito, de perpetuação dessa situação. Bom, vamos passar para a próxima, né? Vamos passar para a próxima tese jurídica. O que a gente alegou também? Que viola direito adquirido, né? Que viola direito adquirido. A longa estabilização da situação contratual, por si, gera direito adquirido à parte segurada de manutenção do contrato, de trato sucessivo, não podendo sequer a lei violar direito adquirido, quanto mais ente privado. Daí também a necessidade de manutenção do plano de saúde previamente contratado. Então, fundamentamos também o direito adquirido. E a nossa última tese jurídica é a questão dos direitos fundamentais. Mormente, por se tratar de contrato de plano de saúde, cujo objeto, saúde, integridade física e psicológica, configuram direitos fundamentais da pessoa humana e, inclusive, com previsão constitucional no famigerado artigo 5º, de modo que a conduta da operadora de saúde ao cancelar abrupta e unilateralmente o plano contratado pelos requerentes recorridos, configura, em última análise, violação de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos e de aplicabilidade imediata e direta ao presente caso, de modo que a conduta da operadora, além de perpetrar ilegalidade, também gera a sua inconstitucionalidade. Pessoal, como eu disse, eu ia fundamentar, esses 3 pontos aí, de forma bastante concisa, mas a gente conseguiu aqui, fundamentar. Beleza. Vamos finalizar. A R-sentença
de primeiro grau, forte nestes argumentos aqui trazidos em sede de contra-razões, bem como em ampla jurisprudência protetiva aos segurados de operadoras de plano de saúde, julgou a lide totalmente procedente, o que se pleiteia seja aqui mantido também em grau recursal, como medida de direito. Pessoal, então terminamos o tópico 2, né, que fala do mérito da causa, e aí a gente pode passar pelo tópico 3, que é dos pedidos finais. Vamos fazer o tópico 3, que é dos pedidos finais. Gente, aqui no tópico 3, dos recursos, das contrarrazões, ela tem várias palavrinhas-chave essenciais, que a gente não pode esquecer de colocar. Então, a gente vai frisar bem essas palavrinhas próprias, essenciais aí. Mas antes, deixa eu abrir a palavra para vocês. Tudo bem, gente? Tudo certo? Tudo tranquilo? Quem quer falar? Sim, professor, tudo certo. Certo? Então tá. Pois claro, vou mandar esse arquivo do Word para vocês, né? Mas beleza. Se tiverem alguma dúvida, aí vocês me falam. Mas vamos fazer os pedidos finais. Então, olha só. Pessoal, os pedidos finais. Vamos lá. Diante de todo o exposto, são as presentes contra-razões para requerer, vamos lá, vou colocar primeiro aqui, primeiro requerimento. Não seja, né? Não seja recebido e processado o recurso interposto pela requerida recorrente, vez que não adimplido os seus requisitos legais. Gente, esse é o primeiro pedido que a gente faz, né? A gente requer que o recurso não seja recebido e processado, né? Ou, na verdade, a gente pode até colocar que não seja recebido, conhecido e processado. Aí fica mais completo. Essas são as palavrinhas-chave aí. Eu vou até deixar aqui em negrito. Ó. Primeiro requerimento que a gente faz em contra-razões é requerer que não seja recebido, conhecido e processado, né, o recurso. Né? Então, não seja recebido, conhecido e processado o recurso. Vamos deixar ponto e vírgula. Ou, no mérito, se eventualmente analisado por vossas excelências, se analisar o mérito, né, a gente quer que nem seja recebido, né? Mas se eventualmente analisado o mérito, por vossas excelências, seja, vamos colocar o 3.2, seja, então, improvido o recurso nos termos da presente contra-razões para manter a R-sentença de primeiro grau como que brilhantemente proferida pelo nobre magistrado ACO e julgamento de total procedência da demanda. Gente, esse é, né, o pedido aí de mérito, né, para que não seja
provido, ou que seja improvido. Então, aqui, ó. Então, seja, então, improvido o recurso. A gente tem que usar essa palavrinha aqui. Ou não provido, né? Então, pode usar improvido ou não provido o recurso. Tanto faz. Mas tem que usar essa palavrinha aí. Não seja provido ou improvido o recurso aí. Né? Então, olha só. Não seja recebido, não seja conhecido, não seja processado. E seja, então, improvido, né? Ou não provido o recurso. Precisa usar essas palavrinhas aí. Terminou? Não. Por que não? Porque se o recurso é improvido, tem que condenar o recorrente a pagar os ônus de sucumbência, as custas processuais, né, e os honorários advocatícios de sucumbência. Então, ponto e vírgula. E, assim, aí o item 3.3, né, que é a condenação em sucumbência. Então, vamos pegar aquilo que a gente já fez, aqui, ó. Pegar aqui de cima. E assim, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Não vai esquecer, né? Porque assim, se esquecer, o órgão julgador ele pode sim condenar, e a questão de custas e honorários é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Né? Então, na prática, se a gente esquecer, a gente também não fica prejudicado, né? Porque, como eu disse, o órgão recursal vai sim condenar, porque é matéria de ordem pública. Né? Mas num exame de ordem, para mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo, que a gente tem conhecimento, né, dos elementos do recurso, ou até do processamento do recurso, é importante que a gente coloque, sim, esse pedido condenatório. Né? Então, condenando a requerida recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. E aí aquele jargão que todo advogado gosta, né? Como medida de justiça. Né? Aí é mais no âmbito penal. Então, como medida de direito, que é o que a gente usa aí no sítio. Para a gente terminar. Gente, olha só. Nas contrarrazões, assim como nas contrarrazões, a gente não costuma colocar termos em que pede espera deferimento. Então, a gente já pula direto para local, data, né? Não coloca termos em que pede espera deferimento, razões e contrarrazões não costumam ter isso, e já vai para a assinatura do advogado, né? Advogada, OAB, com tracinho aí, né? Já vai para cá, direto aí. Gente, e essa, né, uma forma bem contida, né, como seria, na verdade, uma peça de contrarrazões, de fato, para a OAB, né, que não dá tempo para a gente, de fato, florear muito, né? Essa seria, então, a peça de contrarrazões, de forma resumida, para esse caso aqui. Para não ficar esse espaço em branco aqui, entre a peça de apresentação, né, e as contrarrazões propriamente ditas, eu vou colocar aqui um símbolo, né, um indicativo aí, que tem que pular para a próxima página. Né? Colocar esse símbolo aqui, né, que tem que pular para a próxima página. Mas não vou pular para não ficar esse espaço em branco, né? Mas lembrem-se que aqui tem que pular para a próxima página. E essa é a peça. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Né? Eu vou salvar aqui, né? E eu vou encaminhar para vocês. Mas, claro, é importante vocês tirarem as dúvidas, eventualmente de peça, né? Para a gente só aprende a fazer peça fazendo mesmo, né? E, claro, depois, no aconchego do lar, complementar, né? Complementar essa peça. Então, deem uma lida no próprio processo que está com vocês aí e complementem essa peça aqui. E aí, gente, tudo certo?
Eu não consigo. A data seria no prazo final da contestação? Não, contra a razão recursal já é a parte final do processo, né? Então, assim, o processo, ele tem um procedimento a ser seguido, né? Ele começa lá com a petição inicial, aí tem a citação do réu, né? E depois da citação do réu é que vem a instrução probatória e a sentença. Proferiu sentença, contra a sentença cabe recurso, no caso, a apelação. E aí, o recorrente, que é quem está recorrendo, ele faz as razões recursais, que é a peça que foi feita semana passada, apelação e as razões recursais. Só que no recurso também existe o princípio do contraditório. E o que significa o princípio do contraditório? O que uma parte fala, o juiz tem que dar vista para a parte contrária, tem que oportunizar a parte contrária a se manifestar, e o próprio juiz tem que levar em consideração a manifestação dessa parte contrária, né, efetivando o contraditório, que é esse debate entre as partes aí. E o recurso tem contraditório. Então, quando o recorrente faz a sua apelação e faz as suas razões, para que seja efetivado o contraditório em âmbito recursal, o juiz tem que intimar a parte contrária, que é o recorrido, para ele se manifestar sobre o recurso originalmente proposto, né? E essa manifestação contrária aos recursos originalmente propostos, que é a contrarrazão recursal, né? Por isso que a gente se baseou no recurso inominado da Unimed, né, para poder fazer as contrarrazões contra esse recurso inominado da Unimed, né? Então, as contrarrazões, ela está muito além da contestação. Ela está lá no final do processo, depois da sentença, em fase de recurso. Tem a sua similitude com a contestação? Até tem, né? Porque, no caso aí, né, a contestação, ela é uma peça de contraposição à petição inicial. Então, o autor faz petição inicial, o réu ele é citado, o réu ele vai fazer a contestação, que é uma peça se contrapondo à petição inicial, né? Porque justamente existe esse princípio do contraditório. O que um fala, o outro tem o direito de se manifestar contrário. Só que as contrarrazões, como eu disse, está muito além da contestação, cronologicamente falando, né? Porque as contrarrazões já estão depois da sentença, depois do recurso, né? Em fase recursal. E aí o processo já terminou por completo em primeiro grau, né? Então a contestação você está ainda no meio, né, do processo, a contrarrazão você já está no final. Aí a Aline colocou, na OAB precisa colocar data? Não, né? Na OAB é melhor não colocar data. Como a gente havia comentado, aqui a gente colocou, né, vou até compartilhar a tela de novo, né? Janela aqui. Aqui a gente colocou data porque a gente está trabalhando num caso real, né? Então, referente ao que foi julgado pelo juizado de Jales, né? E aí, então, a gente acabou colocando essa data. Mas, assim, na OAB, a gente não coloca data, a gente não coloca lugar, a gente não inventa dado nenhum, né? A gente só pega as informações que a própria OAB deu, no caso concreto, né? Na questãozinha aí, e tira de lá e coloca na nossa peça. Mas a gente não inventa. Se a OAB não deu, né, dados, a gente não inventa. Então, olha só, aqui na nossa peça, a gente colocou a Santa Fé do Sul, né, e a data que a gente fez. Mas, na verdade, na OAB, a gente vai escrever, ó, gente, literalmente, textualmente, o que está selecionado em azul na tela de vocês aí, né? A gente escreve termos em que pede espera deferimento, aí a gente vai colocar local, a palavra local entre parênteses, vírgula, a palavra data entre parênteses. Por quê? Com isso, a gente consegue mostrar para o examinador que a gente sabe que ali na peça, naquele ponto da peça, tem que ter essas duas informações, local e data, sem que haja necessidade, né, de mostrar ou inventar um dado para o examinador. Então, a gente faz dessa forma aqui, a gente coloca local e data. E veja que não só isso, né, não só local e data, qualquer tipo de informação. Por exemplo, olha lá, está selecionado agora
eu acabei de deixar em negrito o nome do recorrente. Nas contrarrazões, não há necessidade de qualificar, porque as contrarrazões, assim como a contestação, ela é uma petição intermediária, ela está no curso do processo. E as partes já estão qualificadas no processo desde o começo, desde a petição inicial. Então, não há necessidade, né, de qualificar as partes aqui. Porém, por exemplo, numa petição inicial, nós temos que qualificar a parte. Então, como que a gente qualificaria a parte lá na OAB? A gente faz assim, ó. A gente pega o nome que a OAB deu, normalmente a OAB dá nome, e aí a gente coloca as informações que precisariam constar sem que a gente invente dados entre parênteses. Então, vai ficar RG, textualmente assim na OAB, CPF, Estado civil, vai ficar profissão, vai ficar endereço físico e, por fim, né, endereço eletrônico. É assim que a gente qualifica na OAB. Né? Na nossa peça, volta a dizer que a contrarrazões não há necessidade, porque ela é intermediária. Mas se fosse uma petição inicial na OAB, a gente ia fazer dessa forma aqui, ó, RG entre parênteses, CPF entre parênteses, Estado Civil entre parênteses, profissão entre parênteses, endereço físico entre parênteses, endereço eletrônico entre parênteses, né? Porque aí, como eu disse, a gente mostra para o examinador que a gente sabe que tem que ter essas informações lá, sem que a gente, de fato, invente essas informações, invente esses dados. E a Aline colocou, tem data limite. Sim, a data limite. Gente, as contrarrazões, né, ela é uma efetivação do princípio do contraditório. E um dos efeitos do princípio do contraditório é a busca de uma igualdade entre as partes, uma isonomia entre as partes, né? Então, o que uma parte fez, o juiz tem que dar direito à outra parte. E nessa ideia de igualdade, de isonomia entre as partes, inclui-se também a questão do prazo. E funciona assim: o prazo que se tem para recorrer, para que haja igualdade, é o mesmo prazo para a apresentação das contrarrazões. Então, se o recurso tem que ser feito no prazo de 15 dias, as contrarrazões também têm que ser feitas no prazo de 15 dias. Se o recurso tem que ser interposto no prazo de 10 dias, as contrarrazões têm que ser interpostas também no prazo de 10 dias. E se o recurso tem que ser interposto no prazo de 5 dias, as contrarrazões também têm que ser interpostas no prazo de 5 dias. Então, o mesmo prazo que se tem para recorrer, se tem para fazer as contrarrazões. E aí, claro, depende do recurso, né? A grande maioria dos recursos no processo civil tem prazo de 15 dias, né? Então, apelação, agravo, recurso especial, recurso extraordinário, tem tudo prazo de 15 dias, as contrarrazões também serão de 15 dias. No juizado, o recurso ele tem um prazo menor, ele tem um prazo de 10 dias. O recurso inominado do juizado, ele tem prazo de 10 dias. Consequentemente, as contrarrazões do recurso inominado também têm prazo de 10 dias. E, por fim, o patinho feio, a exceção de tudo, que são os embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles têm prazo de 5 dias. E, portanto, se o juiz vai intimar o embargado no embargo de declaração para se manifestar, ele tem o prazo também de 5 dias para se manifestar fazendo as suas contrarrazões, né? É uma questão mesmo de contraditório, de igualdade, de isonomia nas partes. O prazo que se tem para recorrer é o mesmo prazo que se tem para fazer as contrarrazões. É isso aí. Não, desculpa, Rosângela, né? Falei ali, não. Rosângela que perguntou a questão do prazo. É isso aí. Imagina, Rosângela, eu que agradeço. Gente, mais alguma coisa? Rosângela, Aline, Donizete, Aline, entendido? Maravilha. Donizete, acho que é do 8º semestre. Tudo bem, Donizete? Seja bem-vindo aí. Fica à vontade sempre em entrar. Tudo certo? Imagina, eu que agradeço. Então, gente, eu vou deixar meu número aqui no chat. Acho que vocês têm, né? Mas, de qualquer forma, eu vou deixar meu número aí no chat para que vocês me mandem um oizinho aí para eu poder encaminhar essa peça, né, que a gente acabou de fazer, esse arquivo do Word, né, que a gente acabou de fazer.
Então, se vocês puderem dar um toque, um oi, eu já encaminho aí. E é isso aí. Vou baixar esse vídeo, né, como de costume, e vou colocar também no YouTube. Pessoal, vou parar a gravação para não ficar muito longo, agradecendo aí a presença e a paciência de vocês, mas a gente continua aqui, né, caso tenha algumas dúvidas, alguns comentários, fiquem à vontade aí.